Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com alegria que cumprimento a todos. Juntos abriremos novamente a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. E estudaremos hoje a 10ª lição desse trimestre. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado por nós, pelas tuas bênçãos que ricamente tu tens dispensado sobre todos nós, principalmente pelo estudo da tua palavra, por essas lições tão maravilhosas que tu tens preparado especialmente para o crescimento nosso na tua graça e o nosso preparo para um dia vivermos no teu reino. Continue nos guiando, nos dirigindo, é o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Lição 10. Chorem e gritem. Um título estranho, não é mesmo? O tom dessa expressão foi e continua sendo um tom de desabafo. É um desabafo de fé contra riquezas corruptas, contra opressões de cunho corrupto. Sempre nos leva aos desabafos de fé, como esses que Tiago fez e continua ressoando nos anais da história da humanidade até hoje, que nós analisaremos no decorrer da lição. Veja que Mateus capítulo 6, verso 21, o verso central: onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. Em outros contextos dos evangelhos, onde tiver a carniça, ajunta os abutres. Meus queridos irmãos, de fato, aonde está o foco dos nossos desejos, dos nossos propósitos? Qual é a verdadeira herança, a verdadeira riqueza única que nós priorizamos alcançar um dia? É de cunho corruptível ou de cunho incorruptível? De verdade. Já parou para pensar nisso? Se realmente é esta herança que você está esperando? Ou você se convenceu que está esperando essa, mas no fundo, o que você mais quer é a herança terrenal. São as riquezas desse mundo. Veremos no decorrer dessa lição, nunca houve pecado em ser rico ou em se tornar rico, desde que tenhamos consciência que todo o ouro e toda a prata pertence ao Senhor. É muito importante ter isso em mente. O que Ageu capítulo 2 verso 8 afirma tem que ficar impregnado na nossa memória. Se Deus achar por bem conceder uma porção que nos faça ricos, apenas como mordomos fiéis administraremos aquilo que não nos pertence, pertence a Ele. Com esse estado de consciência, seremos uma bênção. O mundo ao nosso redor, com certeza, será alcançado por bênçãos de Deus através dessa administração, dessa mordomia segura, conduzida pelo próprio Senhor. No segundo tema, a justiça será feita. Aqui nós mergulhamos no ápice da crise
que Tiago estava enfrentando nos seus dias. Problemas, evidentemente, não só no mundo cotidiano, mas em pleno ambiente cristão. O que Tiago, capítulo 5, que é o estudo dessa semana, do versículo 1 até o versículo 6, o que ele está trabalhando ali é algo muito preocupante. Nós precisamos lembrar que, em primeiro lugar, todo pecado tem preço. Não podemos nos esquecer também que, de forma antecipada, o Salvador pagou a dívida de todos. Mas tanto nos dias de Tiago como em nossos dias, ainda tem pessoas que dispensam a graça, dispensam esse preço e continuam cometendo de forma consciente pecados opressores que atingem os semelhantes. E dá dó. A paga prevista para esse tipo de opção pecaminosa dá dó. A vingança é divina. A justiça de Deus, ela não tarda e muito menos falta. Ela vem na hora certa. E lamentavelmente, a hora certa quase nunca é a hora que esperamos. Na maioria das vezes, o chão some debaixo dos pés e aquele pesadelo sem fim começa. E antes do pesadelo acabar, o pesadelo de vida real é a chance que você vai ter. Não como Jó. Jó não tinha culpa de nada do que ele passou. Mas quem mergulha nesse tipo de pecado vai passar o que Jó passou e mais um pouco, porque ele se precipitou nessa crise. Deus chamou por amor, ele não ouviu, agora vai chamar pela dor. E a última chance de arrepender e abandonar, quem sabe, na misericórdia de Deus, que ele te acorda desse pesadelo. Quem sabe? Mas quem sabe seria necessário para a remissão dos pecados, para você reconhecer a paga que Cristo já deu. O resultado menor é esse sofrimento antes do descanso. Meus amados, a salvação é de graça. Cristo pagou antecipadamente a nossa conta. Só que aí tem um detalhe, 2 pontos. Primeiro, quem recusa a graça, insistindo nessa forma de pecado, em corrupção, consciente da verdade, ele está criando uma nova dívida. E sem a graça de Cristo, isso é impagável. Se a graça está aqui, você rejeita ela e mergulha na desgraça porque quer, desgraça é a vida sem graça, sem a graça divina. Qualquer um que resolve viver fora da graça de Deus, está decidindo viver na desgraça. E ali é só impiedade. E a dívida é impagável. Só Cristo. E Ele já pagou. Mas não se esqueça disso. Não saia debaixo da graça. Não decida entrar nesse tipo de pecado que oprime as pessoas, como se você fosse Deus. Deus de D minúsculo, entre aspas. Não oprima as pessoas, porque a vingança é divina. O segundo ponto aqui é que na sentença divina, a vítima sempre estará segura, por mais que ela pene nesse mundo, mas ela estará segura. Ela estará sempre no seio de Abraão, que é nada mais, nada menos do que o cumprimento da promessa da salvação, de viver um novo mundo, um novo céu e uma nova terra, de viver numa nova Jerusalém. E o corrupto, do lado de fora da cidade, sempre debaixo do Gina,
o corrupto que não se arrependeu, que não abandonou a sua conduta. Terceiro tema, quando a riqueza se torna inútil. Se observarmos Tiago, capítulo 5, o verso 2, o 3 e o 4. Aqui é muito curioso. Quando a riqueza está apodrecida, é apodrecida. No verso 3, que a própria ferrugem come, dá a ideia de corrupção, em todo sentido. Apodrecido, ferrugem come. E no verso 4, toda riqueza que testemunha, que depõe contra o possuidor. Esses 3 versos aqui mostram 3 modalidades que são sinônimos. Riqueza adquirida com corrupção, com desonestidade, com opressão alheia, é podre, depõe contra o possuidor. Amados, todo o ouro e prata do universo, toda a riqueza do universo pertence a Deus. Ageu 2:8. Nós não podemos lançar mão de riqueza alguma e pensar que é nossa, pensar que somos os donos. E se administrarmos mal uma riqueza, então, meu Deus, que absurdo. A vingança é certa. Usar aquilo que pertence a Deus para fazer desgraça, para oprimir, para levar transtorno, levar sofrimento aos mortais. Misericórdia. Somente com Cristo na causa. Senão, será um ai lamentável. Meus amados, a única saída, a única, para quem mergulhou ou mergulha nesse tipo de conduta abominável, a única saída é Cristo. E na palavra de Deus, nós vimos um personagem baixinho que entendeu muito bem isso. E a decisão que ele tomou e o que ele fez dá uma boa ideia para quem faz o mesmo que ele fazia. Ele era um fiscal corrupto, Zaqueu, e todos conhecem a história. E ele foi perdoado e mergulhou nas fileiras da salvação. Sabe, meus amados, precisamos lembrar que não é só rico que usa mal o dinheiro. Pobre também muitas vezes usa mal o dinheiro. Temos que aprender a usar bem qualquer valor que cai nas nossas mãos. Antes de tudo e de mais nada, olhar para Cristo e perguntar o que faria Ele em meu lugar com esse dinheiro. Somos administradores dos bens, sejam poucos ou sejam muitos, que vêm às nossas mãos. Mas precisamos, indiscutivelmente, da direção divina para que sejamos vitoriosos nessa administração e não tenhamos a mão de Deus nos condenando por más escolhas e principalmente por má conduta no que pertence a Deus, que é todo o ouro e toda a prata de todo o universo, toda a riqueza. Quarto tema, o clamor dos pobres. Meus amados, quando olhamos aqui Tiago capítulo 2, verso 6, Tiago capítulo 5, verso 4, o conteúdo em si do capítulo 5, que nós estamos estudando essa semana, de 1 a 6, quando ali nós percebemos o clamor dos pobres, naquela época, eu pergunto, e o clamor dos pobres hoje? Seria diferente? Agora para pensar um pouco. Se você
é patrão. Você tem funcionários, não importa se é um, se são dois, se são três, se são dezenas ou milhares. Para pensar. Será que tem pobre clamando ao meu redor? E na unidade, na sua unidade, na classe de escola sabatina, você não é patrão, mas você é professor. Será que tem gente com a barriga doendo lá e você não sabe? Já parou para pensar que o pobre está clamando a qualquer momento, ele pode estar passando por clamor? E nós, de alguma maneira, como instrumentos na mão de Deus, podemos sermos úteis para minimizar esse clamor? Não importa se a corrupção é governamental, se ela é empresarial, se ela é nacional ou internacional, se ela é pessoal ou coletiva. No livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 19, Deus pede amorosamente, carinhosamente, para nós deixarmos com Ele a vingança, pois a recompensa é certa e líquida, mas é de dar dó para quem ganhar essa vingança na ideia. É de dar dó. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. O mundo ao nosso redor, aqueles que precisam mais do que nós. Se não podemos ajudar com dinheiro, ajudamos com influência. Se não podemos com dinheiro e nem com influência, podemos desenvolver campanhas, auxílios, assistência social. Tem departamentos na igreja para isso. Não deixe os mais necessitados da sua igreja clamar. Não deixe. Não carregue esse peso. Quinto tema: fartos e felizes. Por enquanto, entre parênteses. Meus amados, de maneira feliz, o autor dessa lição encaixa num paralelismo fantástico a parábola do rico e Lázaro, registrada em Lucas 16, de 19 a 31, fazendo um paralelo com esse contexto de Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6, e traz esse título: fartos e felizes por enquanto. Dentre muitas coisas, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 16, lá no registro da parábola. Vamos analisar verso a verso, porque, como eu disse, dentre muitas coisas, temos assuntos aqui embutidos que algumas pessoas, alguns segmentos religiosos, têm uma propensão, inclusive, de acreditar em espiritismo, ou crença que o espírito vive sem a carne, por causa dessa parábola, e é uma parábola. Vamos analisar verso a verso, que não só entenderemos a aplicação relacionada com o tema que a lição requer, como as demais lições adquiridas e embutidas dentro do contexto dessa parábola, que o tema requer esse tipo de aplicação. O verso 19, por exemplo, nós temos a apresentação de um rico metido, avarento, que se regalava, não distribuía. E vimos no verso 20 a apresentação de um mendigo, chamado de Lázaro, sempre na porta do rico. Uma curiosidade interessante, que já de antemão, Jesus estava pregando para uma população grande. Ali tinha pessoas de sua religião e de sua cultura, e tinha pessoas de outras culturas, de outras religiões, gentios, ouvindo. E creio piamente que Lázaro aqui estava representando
gentios e até mesmo cristãos ou não, na apresentação de Lázaro, podemos notar com clareza que a entonação deixa uma vaga ideia de que esse Lázaro não era judeu. Porque os judeus tinham e continuam tendo um zelo muito grande com seus compatriotas. Jamais um judeu ficaria lá fora, mesmo sendo pobre, clamando por comida. O rico provavelmente até mandava entregar em casa. Mas esse assunto era muito comum de acontecer entre judeus e gentios. Os gentios não eram bem tratados assim. Fica só uma ideia. No verso 21, com fome, o mendigo sempre aguardando as migalhas do rico, para saciar um pouco da sua fome. Aí a prova número 2, de que o danado era avarento realmente, e era mau. No verso 22, vemos a morte dos dois. Agora observe que os detalhes interessantes nos sobrevêm. Estamos, em primeiro lugar, numa parábola, numa alegoria. São ilustrações tiradas para lições práticas, mas tiradas de um conteúdo ilustrativo, figurativo. Observe que o rico, de praxe, foi sepultado. Aí no verso 22 vemos isso com clareza. Mas o pobre do Lázaro, ele não teve nem esse protocolo de ter sido sepultado. Ele foi levado direto pelos anjos para o seio de Abraão, esse lugar que vamos comentar agora. O que seria essa localização geográfica? Mas observe que, se estudarmos as parábolas, estudarmos o sermão profético, os ensinos e doutrinas bíblicas, perceberemos que morreu, sepulta, ou bom ou mau, rico ou pobre, isso é prático. Mas então, que tipo de alusão está a palavra de Deus aplicando aqui? Por que não sepultou também Lázaro? Imagine, meus queridos irmãos, que em todas as perseguições que aconteceram, seja na destruição de Jerusalém, antes da destruição de Jerusalém, depois da destruição de Jerusalém, durante a Inquisição e no decreto dominical que está no futuro também, quantos e quantos que não foram nem sequer sepultados? Já parou para pensar nisso? Onde é o seio de Abraão? Em todo o contexto da parábola, se veem e conversam. Percebe esse detalhe? Eles têm interação permanente. Abraão, Lázaro e o rico. Os três estão conversando e se vendo. Vamos analisar passo a passo. Só que esta área chamada de seio de Abraão não sofre dano algum. E onde estava o rico, o coitado estava encalorado que só, e secando a boca. Só que o fogo ainda não tinha apanhado a roupa dele. Senão ele não estava conversando tranquilo daquele jeito. E só aquela sede braba de doer. A Bíblia revela uma única situação ímpar dessa natureza. Apocalipse capítulo 20, do verso 10 ao 15. No futuro, quando a cidade santa descer, que os ímpios ressuscitados sob o comando de Satanás cercarão a cidade santa, vai chover fogo e enxofre do céu e consumir os ímpios, e lá dentro da cidade santa, todos os escolhidos, nenhum será atingido, nem pelo calor e nem pelo fogo, e pisaremos na cinza dos ímpios. Vamos encaixando o quebra-cabeça devagarzinho. Como a alegoria era uma lição instantânea, no caso da parábola, Cristo colocou o seio de Abraão e o Gina, esse fogo destruidor, lado a lado com o seio de Abraão, que é a promessa, a terra prometida.
ali representada então pela Nova Jerusalém, a cidade santa que desceu de Deus, lado a lado. Colocou uma lado a lado, mas num prisma futurístico, para chamar a atenção do presente, dos ouvintes desta mensagem. Qual era o objetivo? Compaixão, solidariedade, misericórdia e amor, hospitalidade e benevolência. Os ouvintes tinham que prestar atenção com essa mensagem futurística, que pode ser a realidade de qualquer ouvinte daquele momento e dos nossos hoje em dia, e de qualquer época, e atribuir esses frutos do Espírito em mudança de conduta com relação aos mais necessitados. Mergulhando mais fundo um pouco na parábola e na palavra de Deus, observe Mateus 24, o verso 31. Podemos perceber ali um cenário também que encaixa com a parábola de anjos recolhendo os escolhidos nos quatro cantos da terra e levando então para o seio de Abraão. Meus amados, Lázaro sofreu tanto, errou tanto, nem sepultado foi, mas foi um desses que os anjos irão recolher para levar ao seio de Abraão, direto, com certeza, ressurreto. Sabe, meus amados, no próprio contexto do Apocalipse, esse texto que citei aí atrás, nos diz que o mar vai dar conta de todos. No capítulo 20, o verso 13 de Apocalipse. Tanto maus quanto bons, ímpios ou não, os que não foram sepultados em qualquer época, serão recolhidos também. E os justos serão levados ao seio de Abraão. E os ímpios ficarão lá no Gina, junto com Satanás e seus anjos. Isso é o que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 ao 18, apresenta. Que o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo. E o anjo tocará a trombeta. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E de modo nenhum precederemos os que morreram. Eles vão à frente e nós vamos logo atrás, ao encontro com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com essa promessa. Paulo, no capítulo 15, todinho, de 1 aos Coríntios, ele é bastante enfático em dizer, não, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Não existe vida após a morte. Só através da ressurreição é a única forma de alguém voltar a ter vida. E o seio de Abraão não fica difícil de entendermos quando analisamos aqui Gálatas capítulo 3, o versículo 6 ao versículo 9. O caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas ou abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Meus amados, prosseguindo na parábola, o verso 23 expõe um contato visual e interativo entre os três personagens ressuscitados. Lázaro, que morreu, mas foi levado pelos anjos. E para ele estar conversando, estava ressuscitado, com certeza absoluta. Abraão já morreu também, mas será ressuscitado entre os justos. E o rico, que foi sepultado, jamais poderia estar ali conversando. Também foi ressuscitado. Porque a alegoria da parábola coloca aquele desfecho do grande conflito. A cidade santa com todos os justos e salvos dentro, e os ímpios do lado de fora. E o rico estava representando os ímpios que praticam esse tipo de conduta opressora contra os necessitados. Estava do lado de fora.
E os três estavam se vendo. E falando numa altura que dava para conversar, dava para ouvir e ver. Só que dentro da cidade, ninguém destruído. Fora, o fogo já estava vindo para cima. O verso 24, uma revelação bombástica aqui da parábola. O desgraçado do rico não era crente. Ele chamou Abraão de pai. Ô, meu pai Abraão, presta atenção, meus amados irmãos. Para quem que é essa parábola? Chamou Abraão de pai. E o verso 9 de Gálatas 3, Abraão, o crente Abraão, meus amados irmãos. Um outro ponto interessante foi o remorso demonstrado por ele. Foi tão violento e tão compulsivo que tudo que o rico queria naquele momento era refrescar a língua no dedo molhado do Lázaro. Seria o suficiente. Uma migalhinha d'água em troca de, quem sabe, migalhas de pão que ele deu no passado para o Lázaro. Pense a que ponto o desespero e o pânico pode levar alguém. O verso 25, eu diria que aqui é a coluna dorsal da parábola. É o objetivo principal da parábola. É a transformação, a mudança de conduta para os ouvintes. Observe que o rico foi chamado de filho. A misericórdia de Deus, irmãos. No Gina, meus irmãos, isso não tem o menor sentido. Mas na parábola faz todo sentido, porque é só uma alegoria, mostrando que lá isso não tem futuro, mas aqui tem. Se ouvir a parábola e arrepender, ouvir a mensagem, entender o recado, tem chance ainda de aceitar a conta que Cristo já pagou. Do contrário, é o final da parábola, é o final da tua vida, que foi a tua escolha. O verso 25 é um apelo aos ouvintes para viverem um cristianismo sensato. Hoje, o verso 26, aqui aparece um abismo, irmãos. Olha aí para mim. E de cara, esse abismo está entre o seio de Abraão e entre o Gina, o fogo devorador. Nos lembra o Gênesis, capítulo 1, verso 2, né? Aquele abismo ali de trevas, que enquanto o verso 3 não aconteceu, para ter a presença de Deus e dizer, haja luz, o abismo era a distância imediata entre luz e trevas, entre salvação e perdição. Pense nisso. Quando mergulhamos conscientemente no pecado, mergulhamos no abismo. E nesse abismo não tem volta. A porta da graça fechou, não tem volta. Este abismo representa a porta da graça fechada, meus amados. Aqui na parábola. Aonde nossas escolhas durante a vida comum determinaram o nosso destino final. É outra revelação bombástica agora, ainda dentro do verso 26, que na prática o abismo estará cheio de fogo, fogo devorador, e será um triste fim para quem escolher a história do abismo. Verso 27 e 28 na parábola é uma réplica alegórica do rico para com o pai Abraão, mas é uma réplica indeferida, não aceita, não tem motivo que convencerá, depois da porta da graça fechada, a Deus a conceder qualquer graça para quem já mergulhou na desgraça. A hora é hoje, o tempo é hoje, por motivo nenhum. E se olharmos o verso 29, a resposta foi fantástica. Moisés e os profetas. O que o rico estava pedindo? Se um dos mortos vier a ter com eles, com meus parentes, etc., quem sabe eles mudarão de vida. Tente observar a alegoria do se tivesse jeito de ser assim, mas não tem, é impossível, que a Bíblia não prega a imortalidade da alma.
Eclesiastes capítulo 9, verso 5 ao verso 10, é bastante claro. Os vivos sabem que onde morremos, os mortos não sabem coisa nenhuma. Sua memória está entregue ao esquecimento. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Dentro do Escatologia 3, entre lá e faça o curso. Você vai conhecer detalhes sobre isso, que na lição não dá tempo de trabalhar. Morreu, está no sono da morte. Um dia será ressuscitado. Ou para a vida eterna, ou para a vergonha e desprezo eterno, para ser exterminado. A escolha é nossa. Quando no verso 29 foi dito, eles têm a palavra de Deus, que só tinha o Antigo Testamento naquele tempo, que é os profetas e Moisés, o Pentateuco. Eles têm a palavra de Deus. Se não der ouvido para a palavra de Deus, para o recado que essa mensagem está te oferecendo, amanhã poderá ser muito tarde. E Deus sabe o que está dizendo. Não adianta ressuscitar ninguém, que isso não vai mudar nada na vida do ímpio, que o ímpio é ímpio. Ele é torto dos pés à cabeça. Não desentorta nem de brincadeira. Verso 30 e 31. A tréplica do ímpio, do Zé Ninguém, do rico. E a matada final. Na tréplica, ele comenta então o que eu disse agora. Se algum dos mortos for lá, eles vão, tal, etc. Vai, quem sabe, ouvir, dar ouvido. Mas a matada final, o que prova a doutrina da ressurreição e fecha a boca de vez com esse assunto de espiritismo, de crença de que a alma vive sem a carne, de que o espírito vive sem a carne, seja lá o que for, meus amados, ainda que ressuscite alguém, não vai adiantar nada. Porque a própria palavra de Deus então está dizendo que a única forma de alguém ter vida após a morte é através da ressurreição. Foi assim que o próprio Cristo, lembra lá no Evangelho de João? Maria veio abraçar com ele. Não me toques, que eu ainda não subi para meu pai. Ele passou 3 dias na sepultura. Por que alguém vai querer então, se o próprio Cristo passou 3 dias na sepultura, por que alguém quer exigir, ou quer imaginar, ou quer sonhar com vida após a morte, sem essa carcaça que Deus deu? Sem chance. Fôlego de vida, espírito com E minúsculo. Eclesiastes 12, 7. Morreu, pó volte à terra como era, e o fôlego volta para o pulmão de Deus. Juntou, alma vivente. Separou, alma morta. Quanta prática. Gênesis 2, 7. Pó da terra mais fôlego da vida igual a alma vivente. Pó da terra menos fôlego da vida igual a alma morta. O único imortal é Deus. E da sua graça Ele vai conceder esse dom para nós naquele grande dia. Mas se fizermos escolhas sensatas, do lado da luz. 6º tema: culpando a vítima, justificando o crime. Isso é típico dos mortais. Em Gênesis capítulo 3, podemos perceber que lá no Éden, no jardim do Éden, os nossos primeiros pais já praticaram essa modalidade. Aquele triângulo terrível de serpente, homem e mulher virou um triângulo tremendo de jogo de empurra, e ninguém queria assumir nada. Meus amados, nobreza real e solução legítima para os nossos problemas é admiti-los, é reconhecer os próprios erros, os próprios problemas. Fica bem mais leve o coração, fica bem mais alegre. Porque a partir do momento que você admite, você tem condição de corrigir. Abre uma porta para ser solucionado. A partir do momento que você vira as costas para os problemas, para os seus problemas, você impossibilita a solução. Você já viu quando os alcoólatras admitem que eles são alcoólatras, eles conseguem deixar a bebida? Os fumantes da mesma forma. E já percebeu que as pessoas que usam drogas, ou álcool, ou fumo, enquanto eles batem no peito, eu largo a hora que eu quiser, fumo porque eu quero.
pura rotulação. Isso é ridículo. Essas pessoas estão apodrecendo em seus próprios erros. E isso pode ser para qualquer tipo de má conduta, de qualquer pecado. Oprimir os pobres, os mais necessitados, é a mesma coisa. Não usar de influência para ajudar os mais necessitados é a mesma coisa. Pense nisso, meus amados. Você culpar as pessoas pelos seus erros, pelas suas grosserias, pelos seus ataques, não vale a pena, meus amados. Você xingou as pessoas na rua porque alguém buzinou para você, aí você vai dizer que por isso fez toda aquela besteira? Você está sofrendo de fúria. Você está sofrendo compulsões emocionais perigosas. Precisa de ajuda. Mas não é só no trânsito que isso acontece, não. Dentro de casa. Entre no meu canal e assista o Porta-Joias da Fé, uma palestra intitulada O Porta-Joias da Fé. Observe aquilo ali, o tanto que é sério aquele assunto. Muitas vezes as pessoas dentro de casa, dentro da igreja, estão com transtornos compulsivos, transtornos mentais perigosos, que pode levar a doenças mentais mais graves ainda, por causa de um desequilíbrio emocional muito forte que está em andamento, fruto do estresse do dia a dia, e sem perceber, sem dar a devida atenção a esses problemas, podemos mergulhar em problemas bem mais graves. Lembre-se, não adianta culpar as nossas vítimas, as vítimas das nossas grosserias, de natureza alguma. Pense nisso. Procure no próprio coração, na própria consciência, o verdadeiro culpado. Isso não justifica nada. Pecado é pecado, grosseria é grosseria, violência é violência, e sempre um gera o outro. Não se esqueça disso. Não adianta culpar ninguém. Para finalizar, o sétimo tema. Eu citaria Joel 2,8. Meu é todo ouro e toda prata, como título do sétimo tema. O dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento, vestido para o nu, é proteção para o opresso e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro na mão é de mais valor do que a areia, a não ser que o empreguemos para promover as necessidades da vida, para bênçãos de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. Parábolas de Jesus, página 351 e 352. Pense nisso, reflita sobre isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Santo Deus, transforma o nosso coração, Senhor. Nos ajude a solucionarmos e a resolvermos os nossos problemas. E principalmente, aqueles problemas que enfrentamos e através deles prejudicamos pessoas ao nosso redor. Não permita que sejamos instrumentos de mundanismo e do mal para atingir ninguém, Senhor. Muito pelo contrário, que sejamos um vaso novo nas tuas mãos, sempre como um barro mole, sendo transformado à semelhança de Cristo e sendo um instrumento de luz para transmitir a tua luz ao mundo ao nosso redor, e que sempre possamos andar nesta luz, para a honra e glória do teu santo nome e crescimento nosso na tua graça. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.